Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto evangelístico. Nós vamos iniciar o nosso culto evangelístico cantando o hino Não Me Esqueci de Ti. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Essa é a promessa do nosso Deus, né? Ele sempre estará conosco e virá uma segunda vez. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado a oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de aqui estarmos para entendermos mais um pouco do livro de Daniel. Que o Senhor nos dê a sabedoria necessária em nome de Jesus. Amém. Todos os cultos evangelísticos nós temos esse momento, né, das dicas de saúde. E são dicas aí importantes, né, para o bem-estar, né, de cada um de nós. Então, todos os domingos nós temos esse momento muito especial. Espero que você, no dia de hoje, né, também goste das 5 dicas, né, 5 dicas para uma vida mais saudável. Então, nós vamos assistir também a esse vídeo nesse instante. Olá, meu nome é Renato e hoje vou falar para você 5 dicas para se ter uma vida mais saudável. Vamos lá? Bom, o que significa ter uma vida mais saudável? Significa incorporar bons hábitos diários, pensando numa maior longevidade com qualidade de vida. Ou seja, viver mais com qualidade de vida. Vamos aos 5 principais dicas para se ter uma vida mais saudável. Primeira delas, a prática de atividade física regular.
Recomenda-se atividade física de 2 a 3 vezes por semana, dependendo da pessoa, cerca de 30 minutos por dia. Ou seja, é importante a prática de atividade física regular. Essa é a primeira dica. Segunda dica, uma alimentação balanceada e equilibrada. Uma alimentação rica em frutas, verduras, reduzir a ingestão de alimentos industrializados ou condimentados, preferir alimentos mais naturais, ou seja, uma alimentação balanceada e equilibrada. Terceira dica, a manutenção de um sono reparador, ou seja, dormir de 6 a 8 horas por dia. Essa dica é muito importante e cada vez mais os estudos mostram o poder do sono restaurador, a importância do sono de 6 a 8 horas por dia. Quarta dica, manter uma boa hidratação, ou seja, ingerir cerca de 2 litros de água por dia. A água também é um remédio, então é muito importante criar esse hábito de beber bastante líquido, bastante água durante o dia. Quinta dica, realizar exames complementares de rotina e prevenção, ou seja, pelo menos uma vez ao ano, ir ao médico e realizar os exames de rotina, de check-up, tanto para o homem como para a mulher. Então é importante realizar os exames de prevenção pelo menos uma vez ao ano, exames de check-up. Bom, essas foram as 5 principais dicas para se ter uma vida mais saudável. Se você gostou desse vídeo, clique embaixo gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas, inscreva-se, se algum local está aqui, inscreva-se no nosso canal para curtir e acompanhar as dicas de saúde. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo. Perceberam vocês aí, né? Mais uma dica aí, ou pelo menos 5 dicas aí muito importantes, né? Para o bem-estar, para a saúde de cada um de nós, né? Vamos assistir agora, então, uma mensagem musical. Com você eu entendi que o que eu tenho não constrói quem eu sou, quem serei. No deserto aprendi que tu pode estar ali, mudando minha fé, dizendo quem tu és. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar e acreditar que em mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. E as lágrimas que deixei pelo chão que tropecei me fizeram entender que o milagre estava aqui. Meu milagre sou eu, de pé mais um dia, olhar na janela, o dia chegando, o sol a brilhar e acreditar que em mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar.
o sol a brilhar e acreditar que em mais um dia misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. Misericórdia sobre a minha mesa vou encontrar. Esse deve ser o nosso momento de gratidão a cada dia, né? Agradecer a Deus pelo milagre da vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a bênção de Deus para entendermos o texto bíblico desta noite. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas nos abençoar a entendermos as tuas profecias, principalmente as do livro de Daniel. Dá-nos a tua sabedoria nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aí fazendo uma revisão, né, da aula passada, porque são muitos nomes, muitas datas, né? Então, tome agora aí a sua anotação aí, né, o seu caderno de apontamento ou na própria Bíblia, né, para que a gente possa fazer essa revisão então do estudo do domingo passado. Começando então aí, né, quando no verso 21 fala sobre esse homem viu é Tibério, ok? Então, Tibério, para esse termo aí, né, um homem viu do versinho 21, né? Notou? Depois, aí, o qual não tinha dado, né? Então, essa expressão, o qual não tinha dado, né, significa que Tibério, né, ele havia sido adotado por Augusto. Ele não era filho legítimo, né, do imperador Augusto. Ele foi, então, adotado. O que acontece logo em seguida, né, no próprio verso 21, né, fala sobre esse caladamente. Ou seja, né, Tibério era, como vos disse, ele era adotado, né? Então, ele ascendeu, né, ao trono, né, sob a ajuda da sua mãe Lívia, né? Então, caladamente, né? Sem muita conversa, sem muita fala, sem muito se pronunciar, né? Caladamente, ele então ascendeu ao trono, né, sob a ajuda da sua mãe chamada Lívia, né? Muito bem, continuando aí, né? Então, depois no verso 26 fala aí sobre esse arrasado, né? Verso 26. Então é interessante, né, que de acordo com a explicação mencionada, esse versículo ele descreve, né, o destino de Marco Antônio quando Cleópatra, né, ela se retirou, né, de Ácio, levando os seus 60 navios da marinha egípcia, né? Então tá aí essa interpretação, né? E aí o que acontece, né? Marco Antônio a seguiu e com isso concedeu vitória a Augusto. E os que apoiavam Marco Antônio passaram para o lado de Augusto. Finalmente Marco Antônio, né, cometeu suicídio. Então tá aí a explicação, né, desse texto. Depois nós temos aí o verso 22, né, as forças inundantes, né? Aqui denota então poder militar, né? Tibério teve êxito ao conduzir várias, né, campanhas, né, militares, tanto na Alemanha quanto no Oriente, nas fronteiras da Armênia e de Pártia. Bom, então tá aí a interpretação dessas forças inundantes, né? E agora nós vamos tomar agora a nossa Bíblia, né? E vamos ao texto de hoje, né? A partir aí do verso 30, né? Daniel, capítulo 11, verso 30. Então, eu convido você agora a pegar a Bíblia aí, né? E vamos então, a partir do verso 30, para esse estudo, né? Então, nos diz aí, desculpem, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristezas, e voltará, e se indignará contra o santo concerto, e fará o que lhes apraz,
e ainda voltará e atenderá. Então tá aí o verso, né? Essa questão aí dos navios de Quitim, os intérpretes dão como os navios dos povos bárbaros. Tá? Esses navios de Quitim, a interpretação, né, bíblica nos dá como navios dos povos bárbaros. Ok? Então, anotou aí, né? Navios de Quitim aí. Então, esse dos povos bárbaros, né? E aí nos diz, verso agora 31, né? Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo e sacrifícios terríveis, né? Então, esses violadores, né? Violadores aí, aliás, estamos no verso 31. Aqui nos fala sobre duas fases, perdão, né? Antes do verso, já estava no verso 32. No verso 31 aqui nos diz que antes disso, Roma, né? Ela passa então agora por duas fases, né? Que fases são essas, né? A fase imperial e a fase papal, né? E aí sim, no verso agora 32, nós encontramos, né? Com lisonjas corromperá aqueles que tiveram violado a aliança, mas o povo que conhece seu Deus resistirá com firmeza, né? Esses violadores da aliança, né, são também referidos aos romanos e também ao poder papal, né? Essa violação da aliança. E é interessante, amados, que ao darmos continuidade, né, agora no verso 33, né, nos fala aqui sobre essa questão, né, que os sábios entre os povos. Mas antes, um pouquinho, eu tenho esse outro slide sobre as lisonjas, né? Então, se eu tomar aqui, no verso 32, se eu tomar aqui o comentário bíblico adventista, né? Então, eu vou encontrar aqui o seguinte, olha. Lisonjas. O método de Satanás consiste em fazer seu caminho parecer mais fácil do que o de Deus. Através da história cristã, o povo de Deus tem se mantido fiel ao apertado caminho que conduz para a vida, como Cristo o descreveu, né? Então, esse ele se refere ao papado, segundo o comentário bíblico adventista. Esse ele se refere ao papado. E as suas lisonjas, né? Fazendo, né, com que as pessoas, né, possam crer, né, em suas palavras, e que o reino dos céus é algo mais simples, né, de ser conquistado. Não que alguém, né, irmãos, vá conseguir o reino dos céus, né, com suas próprias forças ou coisa parecida, né, ou vai ser algo impossível para nós seres humanos. Não. O que está aqui dizendo é que o papado, né, ele coloca o cristianismo como algo bem superficial, bem tranquilo, né? Pode fazer qualquer coisa aí, Deus é amor, Deus perdoa tudo, mas eles esquecem que Deus também é o quê? Deus é justiça, né? E aí também fala sobre o ativo, né? Então, do hebraico azaf, né? Fazer, agir. Então, como no verso 28, as expressões ativo e proezas são acrescentadas como se acrescenta ao que lhe prover. No verso 22, ou 28, ao verbo azaf, né? Sem dúvida, esta passagem, né? Estou aqui com o comentário bíblico adventista. Sem dúvida, esta passagem se refere àqueles que, nas terras sob jurisdição de Roma e fora dela, resistiram às usurpações papais e mantiveram a fé viva, como, por exemplo, né, os valdenses, os albigenses e outros.
A igreja verdadeira se distingue não apenas pelo fato de que o povo de Deus reage ao pecado, resistindo à tentação, mas muito mais por levar adiante um programa positivo de ação em favor da vontade do Altíssimo. E encerra, então, dizendo que o cristianismo não pode ser passivo. Todo filho de Deus tem uma missão a cumprir. Ou seja, né, ele precisa ser ativo. Né? Veja que interessante esta questão aí do verso 32. Né? Agora sim, passando ao verso 33, né? Então nós temos aí: aqueles que são sábios instruirão muitos por certo período, cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Né? É interessante que aí do verso 33 até o verso 35 fala-se ou faz referência aos mártires. Né? Então, do verso 32 até o verso 35 fala sobre os mártires. Né? E aí nos traz esse termo aí, né? Ensinarão a muitos. Né? Então, a ordem de Cristo qual é? Portanto, fazer discípulos de todas as nações. Né? Mateus capítulo 28, verso 19. Né? E é interessante, né, que aqui nos diz que é tão imperativo em tempos de perseguição como em períodos de paz. E com frequência se prova mais em épocas ou em tempos de adversidade. Então, esses mártires, mesmo sendo perseguidos, né, como a própria palavra diz, né, martirizados, eles ensinariam a muitos. E aqui o comentário bíblico diz assim: não só ensinar em tempo de paz, mas também ensinar em tempo de adversidade. E eles viviam realmente um tempo de muita adversidade, né? Sem dúvida alguma. Né? Depois fala aí, tem esse termo aí, cairão, né, no verso 33, né? Então, durante os séculos em que o verdadeiro povo de Deus foi mais duramente perseguido, os corajosos, o suficiente para permanecerem testemunhar de suas convicções, se tornaram objetos particulares de perseguição. Muitos, né, caíram. Né? No caso aqui, cairão, né? Ele estava aí no futuro, Daniel estava ainda profetizando, mas agora já concretizado, já cumprido, né? Então, muitos caíram, né? Caíram no sentido, né, de perderam a sua vida, né, por amor à palavra de Deus, né, e a sua pregação. O verso 33 também fala sobre algum tempo, né? E aí, o comentário, ele nos diz que o tempo hebraico, né, o texto hebraico, a Septuaginta e a versão de Teodócio, dizem simplesmente dias. Contudo, existem alguns manuscritos hebraicos que trazem a palavra rabim, muitos. O período a que se refere aqui é claramente o mesmo dos 1260 anos, né? Lá de Daniel 7:25. Tempo durante o qual o poder apóstata blasfemou de Deus da forma mais desafiante. O momento mais escuro, né, do cristianismo, hein? Exercendo autoridade usurpadora e perseguindo os que rejeitavam essa autoridade. Então, por algum tempo, né, 1260 anos, né, perseguição implacável àqueles que seguiam a Deus, né, seguiam a palavra do Senhor. Né? E aí nos fala, no verso 34, né, pegue a sua Bíblia aí, diz assim: ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a ele com lisonjas. Então, esse pequeno socorro aparecem, então, os nossos mártires famosos, como John Wycliffe, né, na Inglaterra, aí no século XII. Depois, nós temos aí, no século XIV, né, nós temos John Huss, né? E, finalmente, no século XV, nós temos, então, Jerônimo de Praga. Né? E no século XVI, amados, segundo aqui o comentário, né, grande agitação na vida política, econômica, social e religiosa na Europa, que em seu alcance espiritual tornou possível a reforma protestante. Então, todos esses, né, eles vieram
e trouxeram, vamos dizer, esse pequeno socorro, né? Eles tinham influência ali na sociedade e eles, então, com sua influência, né, eles trouxeram para esse povo que ainda permanecia fiel a Deus, né, este pequeno socorro. E todos eles, né, antecederam, então, aquilo que nós conheceríamos mais tarde por Reforma Protestante. Veja a importância deles, né? Então aí está o verso 34, mas caindo eles, serão ajudados num pequeno socorro, né? Muitos, porém, ajuntarão a eles com lisonjas. Então, nós vemos aí Deus guiando superiormente, né, os acontecimentos da terra. E encerrando, né, esses 3 versos que falam aí sobre os mártires, né? Então, e alguns dos sábios, agora o verso 35, cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Então, veja que muitos seriam provados nesta época, né? E o que quer dizer essa questão aí de embraquecidos, né? Embraquecidos? Às vezes Deus permite que os seus filhos sofram, mesmo até a morte, para que o caráter seja purificado e preparado para o céu. Mesmo Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa é a interpretação, né, dos embraquecidos. Deus muitas vezes vai permitir que muitas pessoas passem por esse momento justamente para ter o seu caráter lapidado. E fala então até o tempo do fim. E é interessante, né? Que esse tempo do fim, veja, do hebraico et kest, essa expressão ocorre também em Daniel 8:17, 11:40 e 12, né, 4 e 9. No contexto aí que nós estamos vendo, né, de Daniel capítulo 11, verso 35, né, esse termo parece estar claramente relacionado, né, aos 1260 anos, né, marcando o fim deste período. Então, essas passagens das escrituras apontam para o ano de, veja bem, o ano de 1798 como o início do tempo do fim. Isso também nós podemos encontrar, né, no livro Desejado de Todas as Nações. Então, segundo o comentário bíblico adventista, segundo Desejado de Todas as Nações, o tempo do fim tem início no ano de 1798. Justamente, né, no ano em que o general das forças napoleônicas, né, general Berthier, ele prendeu o Papa, né, e aí então começa o tempo do fim, justamente nesse ano de 1798. Notaram, queridos irmãos e amigos, né, de que a Bíblia mostra de uma forma bem cronológica, né, todos os acontecimentos. E o que mais é interessante, que todos esses acontecimentos, né, profetizados por Daniel, e ele usava tudo isso, né, com verbos, né, no futuro, hoje nós podemos usar esses verbos já no passado, porque já foram cumpridos. E nos diz aí que a partir de 1798 começa o tempo do fim. Então, amados, se 1798 começou o tempo do fim, 2021 nós podemos dizer que nós estamos no fim do tempo do fim. Que é necessário mais do que nunca colocarmos nas mãos do Senhor toda a nossa vida. Não há mais tempo, né, para ficarmos brincando, né, de pensar que a vida, né, vai continuar, coisa parecida, porque aqui, como nós vimos, né, desde 1798 estamos vivenciando o tempo do fim. E claro, é como se um copo tivesse cheio, né? Cada dia tomássemos um pouquinho dessa água, algumas gotas dessa água. Passado todos esses anos, amados, nós temos a plena certeza que estamos realmente no finalzinho do copo. Então, o meu apelo esta noite é que você se prepare, porque Jesus está voltando a esta terra. Amém?
Jesus está voltando a este mundo para buscar os seus fiéis. E que nós possamos estar preparados para esse momento especial. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo estudo desta noite. Mas o que mais nos chamou a atenção é esta data, 1798. Data essa que nos mostra que estamos vivendo o fim do tempo do fim. E precisamos então nos preparar a cada dia para que quando Jesus voltar a esta terra, possamos nos encontrar aptos para o reino dos céus. Portanto, abençoe a cada um de nós. Muito obrigado pelo culto desta noite. Muito obrigado pelo estudo de Daniel desta noite. Dá, ó Deus, a cada um de nós uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, chegamos então ao final de mais um culto evangelístico. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós queremos estar aqui juntos para darmos finalização ao capítulo 11. E como sempre vos disse, um capítulo muito cheio de datas e nomes, um capítulo muito complicado, mas nós estamos indo bem devagarinho para entendermos, e a semana que vem, se Deus nos permitir, nós queremos encerrar. Quero desejar a você uma boa noite e uma semana muito feliz com Jesus. amor.